Estamos de volta, pessoal. O transtorno afetivo bipolar é um distúrbio psiquiátrico que atinge cerca de 140 milhões de pessoas no mundo e é considerado uma das principais causas de incapacidade, segundo a Organização Mundial da Saúde. Quem explica melhor para a gente sobre esse assunto hoje é o psiquiatra Dr. Rafael Bachanello. Tudo bem, doutor? Tudo bem, e você? Tô bem, graças a Deus. Seja bem-vindo. Obrigado. Doutor, o transtorno afetivo bipolar é a bipolaridade. É a própria bipolaridade, que é um transtorno caracterizado um desequilíbrio emocional, pela instabilidade do humor, por crises depressivas recorrentes. São pessoas que têm altos e baixos muito frequentes no decorrer da vida. É um diagnóstico que leva de 10 a 15 anos para conseguir ser realizado. Por quê? Porque as pessoas só procuram o psiquiatra no momento que elas estão mal. Então, nos quadros depressivos. E aí os profissionais que vão atendendo sucessivamente vão vendo essas pessoas com sintomas depressivos e acabam recebendo um diagnóstico de depressão. Aí a pessoa não melhora, acha que os remédios não fazem efeito e ela nunca fica boa. Quem estuda muito isso no mundo acredita que o transtorno depressivo recorrente é uma doença chamada transtorno afetivo bipolar. Então é muito mais comum você ter quadros crônicos de depressão que são bipolares do que quadros puros de depressão. Essa bipolaridade é quando se mistura a depressão e quadros de euforia, né? Quadros maníacos. Eu gostaria que o senhor explicasse um pouco. Depressão a gente sabe o que é, mas quais os sintomas dessa euforia, dessa fase maníaca? A fase maníaca ou hipomaníaca, que diz a intensidade da ativação psíquica, que seria a parte alta da doença, é quando a pessoa começa a ter um aumento de energia não muito direcionado ao objetivo. A pessoa se torna uma pessoa hedonista que busca atividades de prazer a todo e qualquer custo. Então fica mais namorador, começa a gastar dinheiro de uma maneira descabida, começa a fazer piadas inapropriadas, às vezes perde o sono e torna-se mais impulsiva, se coloca em atividades de risco que ela não se colocaria caso ela estivesse no pleno funcionamento de suas faculdades mentais. E é um quadro marcado muito pela irritabilidade. Então a pessoa, embora esteja eufórica, o humor dela é muito volátil. Ela vai de um polo para o outro muito rápido. Então tá tudo engraçado, tá muito legal. De repente a pessoa fica extremamente explosiva, irritada, começa a ficar agressiva em alguns momentos, inadequada. Isso pode durar uma semana, isso pode durar 3 dias ou pode mudar várias vezes durante o dia. Só que qual que é o problema? Que essa parte alta da doença também gera a parte baixa da doença, que é os sintomas depressivos. Então a pessoa não consegue dar sequência naquilo que normalmente ela daria no decorrer de sua vida. Porque, tô animado, vou fazer, começa um monte de atividade ao mesmo tempo e não consegue dar sequência, tem dificuldade no trabalho, dificuldade na família, dificuldade em relacionamentos amorosos. Quem convive com uma pessoa, né, quando a pessoa começa a apresentar esses sintomas, ele é facilmente visível, vamos dizer assim. O familiar, ele consegue perceber que a pessoa está tendo uma alteração. Consegue, ali porque a pessoa comportamento. Tem uma quebra brusca no comportamento. A pessoa está vindo de um jeito e de repente ela muda. A pessoa girou, né, o switch, mudou. O que aconteceu? Tava tudo tão bem, tudo tranquilo. Por que tá tão nervosa, tão agitada, tão eufórica e de repente tá na cama, num quarto escuro, deitado o dia inteiro, dormindo, sem vontade de fazer nada? Né? A própria instabilidade, essa oscilação que dá o diagnóstico bipolar. Em termos técnicos, a gente fala que seria a fase maníaca ou a fase hipomaníaca, mas a característica principal é a cronicidade, ou seja, uma doença que percorre o tempo, que é muito mal diagnosticada porque as pessoas não fazem o diagnóstico correto e que é marcado por isso, por essa oscilação, por essa irritabilidade, dificuldade de conseguir dar sequências nas principais marcos da vida. A pessoa nasce com essa doença, desenvolve ao longo da vida, tem uma idade mais propícia a desenvolver? Você tem casos na infância, na adolescência, no adulto jovem e no idoso. O mais comum é o início dos quadros em adultos jovens, por volta dos seus 20 anos, que é quando começa a ter os grandes marcos da vida, que é prestar um vestibular, fazer uma faculdade, entrar no mercado de trabalho, começar a se relacionar de uma maneira mais séria, são grandes estressores e faz com que tenha o desenvolvimento de doença. Na infância e adolescência acontece também, mas muitas das vezes é confundido com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade ou transtorno positivo desafiador. E já no idoso é muito mais raro e a gente tem que descartar uma série de causas clínicas que justifiquem a apresentação psiquiátrica, já não é tão comum. Existe cura?
Cura não existe, mas existe um bom controle, existe tratamento, né? O tratamento de quem é bipolar não é antidepressivo, até pode ser, contanto que você tenha um bom estabilizador de humor sendo a parte estrutural do tratamento dessa doença. O bipolar que só faz uso de antidepressivo pode ter a virada maníaca, pode ficar mais irritado, mais agitado, mais inconsequente, ou então nunca melhorar da sua depressão, porque o tratamento de bipolar, embora possa ser utilizado antidepressivo, são estabilizadores de humor. Ou seja, o profissional, o psiquiatra, ele tem que achar o limite ali da pessoa, né? Sim, porque se trabalha com antidepressivo, deixa a pessoa na fase maníaca. Mais zelada, justamente. Isso, se trabalha para tirar da fase maníaca, deixa Sim, o paciente depressivo. Os profissionais, às vezes, levam, em média, 2 anos para conseguir estabilizar um paciente. Tamanha dificuldade desse transtorno. Você imagine um transtorno que é caracterizado pela própria instabilidade, né? E os efeitos colaterais das medicações, às vezes, acabam sendo uma dificuldade na adesão ao tratamento. Só que as pessoas sofrem muito as consequências de serem tão instáveis. Então, é difícil. A gente parte de um bom tratamento através de um bom diagnóstico. Muitas pessoas sofrem, não são diagnosticadas, consequentemente, os tratamentos não funcionam. Uma vez que você tem um diagnóstico correto, a chance de você obter sucesso no seu tratamento é muito maior. Eu posso estar até falando besteira, já li algumas coisas a respeito do transtorno afetivo bipolar, de que antigamente, né, quando a medicina não era tão avançada ou não conhecia tanto sobre a doença, não tinha se estudado tanto sobre a doença, as pessoas que tinham o transtorno eram consideradas loucas e eles utilizavam até camisa de força. Sim, justamente, né? As descrições de Kraepelin, que foi um grande estudioso numa época que não existia remédio para tratamento psiquiátrico, ele acabou pegando a doença na parte mais natural, ou seja, o desenvolvimento e permanência da doença sem a utilização de fármacos. Com isso, ele viu uma coisa mais pura. Então, quadros mais graves e mais deteriorantes. Então, isso acontecia mesmo. Às vezes usava choque insulínico, eletroconvulsoterapia, que era chamada na época de eletrochoque, que é diferente da eletroconvulsoterapia atual. Às vezes privavam as pessoas de sono. Tinha vários tratamentos assim que hoje não tem mais cabimento se utilizar, né? Hoje os tratamentos eles são muito avançados, os medicamentos são muito modernos, né, doutor? Sim, são extremamente modernos, eles agem nos receptores, então a gente consegue ter uma afinidade muito maior para ter o efeito desejado naquilo que a gente objetiva. Por exemplo, tem quadros de bipolaridade que são marcados por um total desprazer na vida. Outros por muita tristeza e irritabilidade, outros por muito desânimo, alguns outros com muita sonolência durante o dia e dificuldade de dormir à noite. Então, para cada sintoma, a gente consegue fazer uma leitura para conseguir dar o remédio certo para atingir aquele sintoma. A Gisele está na nossa live, ela disse que conhece várias pessoas que são bipolares e ela evita amizades, ela se distancia. Pois é, você vê a dificuldade que é você lidar com uma pessoa que não tem o controle das suas emoções. Então, eu entendo e acho isso lamentável, porque às vezes você gosta da pessoa, gostaria de ficar próximo, mas não consegue porque a pessoa é extremamente volátil, desequilibrado, né? Então é muito complicado. Causa muito sofrimento para quem convive com a pessoa, porque sim, claro. Principalmente na fase maníaca, a fase maníaca ela é boa pro doente, né? Mas para quem convive é boa assim no sentido de que ele se acha o máximo, ele se né? sente muito bem, mas ele perde essa crítica, né? A pessoa acha que tá vendo a melhor semana da vida, tá cheio de energia, faz, acontece, namora, mas depois que passa, a pessoa fala assim: nossa, o que eu fiz? Por que eu gastei tanto? Por que eu me endividei? Por que eu mandei aquela mensagem? Por que eu fui inapropriado no meu trabalho? Então é muito complicado. A pessoa sofre e na grande parte do tempo faz sofrer quem está ao seu redor. Doutora, a gente faz uma pequena pausa, volta daqui a pouquinho depois do intervalo. Se você tem dúvida, manda pra gente no WhatsApp do Band Mulher ou na nossa live no Instagram, @TV Band Paulista. Até já. Doutora, o Lázaro de Penápolis, é possível que uma pessoa bipolar tenha uma vida normal? É possível, contanto que ela seja bem tratada, né? O transtorno bipolar sem um tratamento adequado, ele é caótico e de um curso degenerativo, inclusive. Não degenerativo no sentido literal da palavra, mas assim, quanto mais você fica doente do transtorno bipolar, mais estresse oxidativo você gera no seu cérebro e você gera lesão. Então a pessoa vai ficando cada vez mais
sequelada desses altos e baixos, né? O nosso corpo ele tem que trabalhar dentro de um certo equilíbrio. Esse total desequilíbrio lesa o nosso corpo e aí é muito prejudicial para a saúde. A Marcela de Presidente Prudente quer saber, quem é bipolar consegue se relacionar amorosamente? Oi, Marcela, consegue sim, mas é bem difícil, porque essa própria instabilidade do quadro gera com que a pessoa, em alguns momentos, esteja extremamente namoradora, com aumento de desejo sexual e no outro momento, pelo contrário, não quer ter relação, não sente prazer da maneira que deveria sentir prazer, então acaba sendo muito difícil, precisa ter a estabilidade, né? E assim, você ficar muito à mercê das suas emoções, às vezes está muito irritado, está muito amoroso, muito carinhoso, e do outro lado está muito apático, sem vontade, depressivo, chorando, e por aí vai. Matheus de Presidente Venceslau, se o meu pai tem transtorno bipolar, existe uma maior tendência para eu desenvolver a doença? Sim, existe. A classificação antiga considerava os bipolares maníacos do tipo 1, os hipomaníacos do tipo 2, maníacos da forma grave, hipomaníacos de uma forma menos grave, e os que eram geneticamente na família eram do tipo 3. Então você já seria um bipolar do tipo 3 por você ter uma genética de uma pessoa de primeiro grau que tem o transtorno afetivo bipolar. Mas isso caiu por terra, porque eles acreditam que não tem como você dar um diagnóstico para alguém que nunca manifestou sintoma, que você só tem a doença a partir do momento que você tem a apresentação clínica dela. A Rafaela de Álvares Machado quer saber, doutor, os estabilizadores de humor podem causar efeitos colaterais? Sim, eles causam efeito colateral, mas ele depende do estabilizador que você está utilizando, né? Então tem estabilizadores que são muito bons e tem outros que são mais antigos que não são tão bons. Geralmente, quanto mais recente uma droga, a tendência é que ela tenha menos efeito colateral. A Fátima de São José do Rio Preto, existe alguma fase que esse transtorno não consegue ser controlado? Não, não existe. Existem fases que são de maior difícil controle, mas eles sempre são passíveis de controle. Obrigada, doutor. De nada. Prazer sempre receber. Prazer todo meu. Bora? Jamais facilite o trabalho daqueles que tocam. Você, seus sonhos e seus projetos são maiores do que qualquer palavra negativa. Seja perseverante. Excelente quinta-feira para você. Um beijo no seu coração e até amanhã. Tchau. Verdade, quando eu disse que eu te amava, você foi a pessoa certa na hora errada.